graça e paz do Senhor seja com todos, amém? Seja com todos nós, que estamos mais uma vez na casa do Senhor, a casa do nosso Pai amado, né? Do nosso Senhor e Rei. Cantamos aqui as maravilhas, a grandeza de Deus. Podeis assentar, irmãos? Amém? Esses dias tivemos umas irmãs aqui, pregadoras, e elas falavam, né, com muito temor e tremor. E não é diferente. Cada vez que a gente chega aqui, é realmente com temor e com tremor diante de Deus, diante da sua palavra e desejando realmente que o Senhor faça, né, estabeleça o seu querer e a sua vontade, como nós cantamos aqui, que o teu reino, né, que a tua vontade prevaleça, teu é o reino, o poder e a glória, como nós adoramos aqui, clamamos que sobre a terra, né, sobre a nossa vida, seja feita a vontade do nosso Deus. Amém? Na quinta-feira passada, agora, nós falamos aqui sobre redemoinho, tempestade, e falamos que em meio a essa situação, e na verdade nós falamos a respeito de Elias, né, quando ele subiu no redemoinho, e falamos que Deus estava presente nesse redemoinho. Então, queridos, se hoje, né, alguém aqui se acha turbado em meio a redemoinho, Deus está presente, né? E que o barulho do redemoinho ou da tempestade não permita ou não abafe a voz e a presença de Deus nesse lugar e na sua vida. Amém? Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de sermos flexíveis em determinados momentos da nossa vida e também sermos firmes. E se nós pegarmos um pedaço de ferro e pegarmos uma haste, né, de plástico, qual é o mais, vamos assim, duradouro? Qual que dura mais tempo? O que é mais rígido ou o que é mais flexível? Os dois, né? A gente pensa assim, não, acho que o duro vai durar mais tempo, vai resistir, mas os dois são necessários. Não quer dizer que aquilo que é flexível, ele não tem a sua essência, né? Que ele não tem o seu valor. Mas em todas as coisas da nossa vida, em todo momento da nossa vida, nós devemos ser flexíveis e momentos que nós devemos ser firmes. E então gostaria de falar um pouco sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre essa flexibilidade, né, que nós devemos ter. Se nós pegarmos uma haste, né, de plástico, e ela vai se envergar mediante alguma situação que a gente deseja envergar ela, porque a gente precisa, mas depois ela volta ao seu estado original, ela volta à tona, né? Isso não quer dizer, como eu disse, que ela perdeu o seu valor, e assim deve ser na nossa vida. Há momentos que nós, como o bambu, que já foi falado aqui tantas vezes, que ele enverga mediante ao vento, mediante a tempestade, mas ele não se quebra. Mas ele não se quebra não porque ele é o bambu, ele é muito grande, porque, né, porque ele é bonito, ele é verde, não. Ele não se quebra porque a profundidade, a raiz dele é bem profunda, ele está firme. Então, embora ele se envergue, né, no seu exterior, ele está bem firme, ele está bem sólido. A firmeza, a rigidez, como eu disse, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele é flexível, mas na sua essência, no profundo, ele é firme, ele é sólido. E nós sabemos que nos nossos relacionamentos, muitas vezes, nós precisamos ser flexíveis. Nós precisamos, muitas vezes, olhar situações e separar as coisas. Muitas vezes o nosso perfeccionismo, a nossa rigidez, faz com que nós
percamos, né, o sentido das coisas, percamos as pessoas, percamos emprego, percamos tantas coisas e até mesmo percamos Deus de vista, né, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de pensar. E nós queria dar esse alerta às nossas vidas. Em muitas situações, nós precisamos ser flexíveis. Não que isso vai fazer com que nós aceitemos os erros, tanto nosso quanto alheio. Não quer dizer que, sendo flexíveis, nós vamos falar assim, olhando, né? Ah, a Márcia é imperfeita. Não, mas vamos dar um aval para ela. Não, ela é perfeita. Né? A gente sabe que é falho, é imperfeito, mas a gente... Não, vamos olhar como se fosse perfeito, né? Cobrir aquilo que é errado, dizendo que é certo. Não cobrir aquilo que é imperfeito, dizendo que está perfeito. Não é dessa forma. É não desvalorizando a essência e não também compactuando com o erro. Não compactuando com aquilo que deve ser inadmissível. É não deixando, né, que erros sejam repetitivos. Erros, no caso, que se tornem pecado, que levem ao dano, que levem à perdição. E outro momento, né, que a flexibilidade é importante, é que nós precisamos olhar essa nossa responsabilidade na nossa vida e de outro, mas sabendo que nós não podemos flexibilizar o que a palavra de Deus diz. O que é certo, é certo. O que é errado. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e o não. Essa deve ser a nossa postura e a nossa vida. Então, muitas vezes, a flexibilidade é necessária, né, para nós corrigirmos certas coisas. E diz no texto de Mateus 5, 38 até o 20, de 38 a 42, diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas, se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. E diz aqui o quanto nós devemos ser maleáveis. Sim ou não? Eu creio que esse texto aqui está bem claro quanto a nossa postura, o nosso domínio próprio, a nossa moderação. Lá em Filipenses 4, 5, diz isso: seja notório a vossa moderação ou a vossa equidade. Seja notório, seja visível a tua moderação. Seja visível a tua flexibilidade. Não é porque o texto diz aqui, né? Se te bateram de um lado, você vai rebater dando tapa. Se porque te pisaram, você vai pisar também. Porque se fizeram, você vai fazer da mesma forma. Totalmente o contrário que nos diz a palavra. Se te bater, dê outra face. Se espraguejaram, deixa falar. É verdade? Não é. Então, vamos olhar a nossa vida e saber até que ponto nós temos essa flexibilidade, esse domínio próprio, essa moderação, como nós necessitamos nesses dias. Porque nós queremos a misericórdia de Deus, não queremos? Muitas vezes eu não quero ser, né, abençoadora ou compassível com meu irmão, mas eu quero que Deus seja compassivo comigo. Olha a controvérsia. Se nós devemos seguir o exemplo do mestre, não é isso? Se eu devo agir da mesma forma que ele age comigo, perdoa a minha dívida, não é isso? Como eu perdoo aos meus devedores. Então, eu estou pedindo a Deus que me perdoe assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, eu também não serei perdoada. Amém? Então, muitas vezes, nós queremos a misericórdia de Deus, queremos a graça de Deus, mas Deus, da mesma forma, Ele é abençoador, Ele é compassivo, Ele é benigno, é misericordioso, mas Ele também é um Deus de justiça,
um Deus de verdade, é um Deus que conhece a verdade no íntimo, e Ele também não nos exime da nossa responsabilidade. Ele não passa a mão sobre a nossa cabeça. Aquilo que está incerto, obscuro, né? Aquilo que muitas vezes nós guardamos no nosso íntimo, fazemos no nosso íntimo, né? Se alguém te pedir a capa, te pedir a túnica, diz aqui, dá também a capa. Olha, só pediu alguma coisa. Diz a Bíblia, dá logo tudo. Pediu a capa, né, a túnica, dá a capa. Pediu vamos supor, um copo d'água, dá logo um suco, um refrigerante. Amém, amados? É fazer além. A Bíblia sempre nos diz que devemos fazer além. Há um texto que fala sobre isso, né? Um exemplo do filho, do pai, o seu filho que pediu, e ele fala, quem foi? Quem foi que fez? Quem foi que abençoou mais? Aquele que disse que não fez, que não ia fazer, ou aquele que fez? Nós sabemos que nós somos exortados por Deus a consertar a nossa vida. E eu digo isso, né, a respeito dessa flexibilidade, mas não trocando a verdade de Deus. E os nossos dias, né, os nossos dias de hoje, têm sido deturpados. Nós somos levados a ser flexíveis demais. Eu falei sobre flexibilidade, mas agora eu quero dizer sobre aquilo que nós também não podemos ser flexíveis. Há coisas que nós não podemos trocar. Há coisas que nós não podemos aceitar. Porque lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim, sede firmes e inabaláveis. Não está dizendo seja flexível, agora aqui já é outro texto. Aqui já não está dizendo mais se você levar uma bofetada de um lado, deu outro lado. Não está dizendo para você procurar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não está dizendo mais sobre a flexibilidade, mas está dizendo, seja firme. Porque o texto diz, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Se nós não formos firmes, como diz o texto, inabaláveis, se nós todo tempo nós ficarmos flexíveis, o Evangelho será vazio. O Evangelho da transformação, da mudança, amém? De não aceitar as coisas como o mundo tem semeado, lançado e tentado fazer com que não haja, né, aparência do mal. Se nós aceitarmos essas coisas, nós não estaremos sendo firmes. Não estaremos como Deus deseja que nós sejamos, firmes, inabaláveis. Porque, como cristãos, nós precisamos permanecer. E essa permanência é firmeza. Essa permanência é solidez. Essa permanência está ligado a uma vida de fé, de esperança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Eu quero ler aqui algo que está escrito, que eu tirei de um livro. Sem a firmeza, ninguém suporta a pressão da carne, a pressão do curso deste mundo, a pressão do diabo. Sem a firmeza, ninguém suporta a provação, provocação, tentação. Ninguém suporta certas circunstâncias, certos acontecimentos. Sem a firmeza, ninguém suporta dor, doença, morte. Sem firmeza, ninguém suporta tristeza, depressão, estresse. Ninguém suporta vazio, solidão, saudade. Ninguém suporta imprevisto, ruína. Ninguém suporta indiferença, desamor. Ninguém suporta a falta de emprego, de dinheiro ou a falta de comida. Sem firmeza, sem essa solidez. E essa firmeza é a que vai nos fazer permanecer. Amém? Essa firmeza, essa solidez que vai fazer com que nós não abandonemos a fé. Por que a fé tem sido minada? Por que a fé tem sido diminuída?
por que a fé tem sido assim tão menosprezada? Porque nós olhamos essa fé, né, sobre a esperança, sobre a perseverança, porque nós olhamos ela com tanta dificuldade de praticar. Diz o texto lá de Hebreus que a fé é o quê? É o quê? Amém. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Então, querido, certeza, firmeza. Nós precisamos viver e praticar isso nos nossos dias atuais. Precisamos ser flexíveis, sim, mas mais do que nunca, precisamos estar firmes, né? Precisamos estar resistentes, porque senão nós perderemos a esperança, perderemos o nosso entusiasmo. Esse dia eu comentei sobre isso aqui, né? De perder o entusiasmo. E muitas vezes nós estamos assim tão desesperançados que perdemos, né, essa garra, esse ímpeto, né, de lutar por um filho, de lutar para permanecer no relacionamento, de lutar para permanecer no emprego, de lutar para permanecer na igreja, firme. E nós perdemos esse entusiasmo, perdemos esse desejo de continuar. E sabemos que essa firmeza é que vai nos fazer vencer os ciclos da nossa vida. Todos nós passamos por diversos ciclos, amém? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Os irmãos estão cansados, cabisbaixos, assim, né? Hoje até está fresco, irmãos, por favor, não está assim abafado demais, né? Mas vamos lá. Sem a firmeza, nós não conseguimos vencer os ciclos da nossa vida. Há momentos, né, que é um filho que passa por uma enfermidade. Hoje, né, a irmã Maria do Carmo está lá passando por né, o coração dela está apreensivo. Há ciclos na nossa vida. A Maria do Carmo está aqui, gente. Eu estou olhando para a filha dela, ela está ali. Eu, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Então, querido, nós precisamos passar por esses ciclos da nossa vida. E nesses ciclos há acontecimentos bons e ruins. Há coisas agradáveis e desagradáveis. Há momentos de tempestade, mas há momentos de bonança. Há todos os momentos e, às vezes, é um dito popular que fala que o tempo, ele cura todas as coisas, o tempo é o melhor remédio. Mas só que não, queridos. O tempo, pelo tempo, ele nos faz ficar parados, né? O tempo anestesia também se nós não fazemos nada. Não é dessa forma. Nós precisamos passar, sim, pelo ciclo, pelo tempo, mas também entendendo que são passageiros. E não são duradouros. São ciclos na nossa vida. São momentos na nossa vida que nós passamos e nós não podemos perder a fé, perder a esperança e, mais do que tudo, deixar de ficar firmes, de estarmos sólidos. Amém? Nós não podemos fazer isso. E eu pergunto então, né? De onde vem essa firmeza? Como eu posso permanecer firme? Porque nós ouvimos tantas vezes, eu estou tão desanimado, estou tão fraco, não consigo permanecer, não consigo persistir, eu não consigo ficar firme na fé, eu não consigo resistir uma palavra que me foi dada, que atacou meu coração, que atingiu meu coração, eu não consigo resistir os intempéries no relacionamento conjugal, de patrão, de amigos, eu não consigo resistir. E eu digo, né? Tanto assim como a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a tua firmeza, a nossa solidez, a nossa permanência, a nossa convicção vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? É o Senhor que nos fortifica, e não simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas ouvir de Deus. E não somente ouvir, mas praticar. Porque nós precisamos praticar. Lá em 1 Coríntios
15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Portanto, mantenha-se firme para que nada o abale. E como eu disse, permaneceremos firmes quando ouvirmos do Senhor, quando praticarmos do Senhor. Nesse momento aqui de 1 Coríntios 15, Paulo estava falando a respeito do momento da ressurreição, do momento que Cristo foi ressurreto e da nossa vida, mediante ao futuro, quando seremos também transformados por Deus, mediante essa esperança do porvir. Então, Paulo estava dizendo: permaneçam firmes, inabaláveis, sabendo que aquele que subiu, ele também voltará. Aquele que foi, aquele que prometeu, é aquele que estava conosco. E ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Amém? Então, nos fala sobre essa firmeza de resistir todos os embates da vida. Como? Como podemos resistir? Como eu disse, ouvindo a palavra de Deus. Mas só ouvindo, tio Gessé, tem outros tios aqui, só ouvindo de maneira nenhuma. Lá em Mateus 7, verso 24 e 25 diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Firmeza. Quando ficaremos firmes mediante uma tempestade? Como eu disse, né, essa semana, a tempestade, os vendavais, têm destruído não só as casas que estão, né, na areia, casas que são fracas no seu alicerce, mas também casas bem construídas, sólidas. Mas a tempestade destrói. Ela vem realmente para destruir. Mas o texto nos fala de uma casa construída na rocha. Não está dizendo realmente sobre a construção, mas sobre o seu alicerce, sobre ficar firme. Há momentos, sim, que nós seremos derrubados por uma tempestade, derrubados por um vendaval, né? É o momento que seremos derrubados, mas para erguer, não para ficar no chão. É nesse momento que temos que ser flexíveis. Caímos por um vendaval, caímos por um momento de enfermidade, caímos por uma má notícia, caímos por determinada situação, mas não para ficar caídos. Mas é para erguer, nos levantar e ficar firmes em Deus, porque Ele deseja que sejamos fiéis e permaneçamos nele. E essa firmeza, queridos, vem de uma aliança, de um elo daquilo que nós conhecemos de Deus e da prática. Como diz o texto, quem ouve e pratica. Amém? Não é só ouvir. É como a teoria, né, de andar de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta, mas se eu não andar de bicicleta, se eu não pedalar, é diferente de eu falar: não, eu sei andar de bicicleta. Eu preciso praticar andar de bicicleta. Não é isso? Só conhecer, só dizer que eu sei, não vai me fazer, né, um ciclista. Amém? Então, é um conjunto. É uma aliança da doutrina e a sua prática. É uma aliança da nossa fé e a nossa vida. Há um cântico que nós cantamos muito em dias de oração que diz que as nossas vidas no altar de Deus confirme a nossa oração. Amém? E isso diz sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós oramos. Porque às vezes nós estamos num momento espiritual, né? Orando, e a gente fala muito sobre fé, sobre a esperança. Eu declaro, eu determino, eu profetizo. Mas a minha vida é uma vida de quê? De falta de fé, de falta de esperança, falta de leitura. Ah, Senhor, o que farei? Né? O que eu vou fazer hoje? O que farei da minha vida? Então, a minha vida em si não declara aquilo que eu estou no altar dizendo que faço. Então, é o momento da nossa fé e da nossa vida precisam ser alinhados, precisam ser
casados. Fala para o irmão que está do teu lado. Você tem casado a sua fé com a sua vida? Você tem casado a sua doutrina com a sua prática? Você tem casado o seu conhecimento com as suas obras? Porque o seu conhecimento, a fé, sem a obra, ela é morta, vazia. Amém? Então, precisa haver esse casamento. Precisa ter essa junção, né, para que a gente possa buscar mais e mais ao Senhor. E assim nós estaremos sim, em busca do nosso alvo e da realização que Deus deseja que nós vivamos a cada dia. E deixa eu ver, eu coloquei aqui, isso, né, essa junção, esse elo, é responsável, torna possível essa fé inabalável. E não há nada pior, queridos, quando nós deixamos de permanecer firmes. Porque é a firmeza, o irmão disse aqui, eu posso até trocar um pouco o que ele disse, ele falou que ele fez um voto, né? Ele colocou no seu coração. E muitas vezes, eu quero dizer que é pela palavra, por essa firmeza, essa convicção que deu coragem a ele. Então, essa firmeza, essa convicção que você tem, vai te dar coragem. É preciso nos dar coragem. Coragem para viver, coragem para vencer os intempéries da vida, coragem para continuar no caminho certo, coragem para nós, muitas vezes, sabermos que existe algo que a gente precisa transpor, mas precisamos de coragem para transpor. Muitas vezes a gente sabe que tem um buraco, que tem, né, um empecilho muito grande, e às vezes nos falta coragem. A gente tem tudo para fazer, mas falta coragem. É o medo de arriscar. É o medo que muitas vezes nos paralisa, né? A coragem, querido, nos faz amar. Ou seja, essa firmeza do conhecimento de Deus nos faz amar, nos faz perdoar. Porque sem coragem, nós não conseguimos, como eu disse aqui, nos aproximar de Deus. Sem essa coragem, essa firmeza, nós não conseguimos perdoar, não conseguimos amar o outro. Como eu disse, a falta de coragem, ela é paralisante. Tinha tanta certeza, eles perderam a certeza, perderam a convicção. Isso faz com que nós percamos a coragem. Amém? Outro momento, lá em Jeremias, no capítulo 4, o verso 9, nos diz assim: naquele dia o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Perder a coragem, perder a firmeza, querido, é algo que nos faz também perder a nossa fé, a nossa esperança, é algo que nos faz realmente perdedores. E o Senhor nos chama de quê? De vencedores. Ao que vencer, eu venci e vós vencereis. Então, pela palavra de Deus, nós podemos conhecer. Pela palavra de Deus, nós podemos permanecer firmes, inabaláveis. Podemos nos tornar sólidos. Podemos também nos tornar flexíveis no momento que precisamos ser flexíveis. Amém? Nesse momento, né, lá de Atos, capítulo 23, o verso 11, Paulo estava no meio do evangelismo, no meio de proferir a palavra de Deus às multidões. E Paulo, né, o grande e temido Paulo, antes Saulo, né, perseguidor, depois passou a ser perseguido, mas diz assim: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Coragem. Coragem para testemunhar de Deus. Coragem para receber afrontas. Coragem. Diga para o irmão que está ao teu lado. Coragem, amado. Coragem. Você necessita de coragem. Ouvistes o que foi dito. Que nós possamos
buscar o Senhor. E que o Senhor possa trabalhar em nós. O momento que nós somos flexíveis demais. Momento que nós deixamos de olhar as coisas de Deus como sólida e como perfeita. E tentamos dar o nosso jeito. E Deus não deseja isso. Nós não podemos trocar as verdades de Deus. Deixar que o Evangelho seja corrompido. Então nós precisamos ser firmes. Precisamos realmente buscar essa solidez. Muitas vezes, como eu disse aqui, né, nós pensamos, eu não consigo permanecer firme. Eu não consigo ir além, eu não consigo concretizar para que eu me torne um membro, né? Me membrar, ser fiel aqui à igreja, eu não consigo. Há muita luta, muita dificuldade, porque você sai daqui no domingo e a tua semana é repleta. Como eu disse aqui, é repleto de quê? De tentação, de provação, de provocação, né? De medos. É repleto de várias coisas. E nós precisamos estar firmes. Precisamos buscar. E essa busca, né, só vem quando nós realmente nos rendemos ao Senhor. Nós cantamos aqui, creio que foi pela manhã, dizendo, nos inclinamos e te adoramos, porque tu és digno. Então, que cada dia nós possamos nos render diante de Deus, para que Ele te encha, para que Ele nos encha, né, dessa firmeza que nós necessitamos nesse dia. Esses dias eu estava conversando com a irmã e a gente tem visto, né, como é a igreja nesses dias, e muitas desculpas têm sido por conta da pandemia. Por conta da pandemia, a igreja tem se tornado vazia. Por conta da pandemia, os irmãos deixaram de voltar à igreja, a congregar. Por conta da pandemia, né, os relacionamentos ficaram, né, suscetíveis, vulneráveis, se dissolveram. Por conta da pandemia, perderam o emprego. Tudo por conta da pandemia. Mas a frieza no coração do homem, né, só é aquecido quando nós buscamos a Deus. Desculpas nós podemos dar e tem muitas desculpas para darmos. Então, a pastora estava dizendo a respeito desse momento que nós temos vivido. Como a igreja tem se tornado morna, apática, insensível, né, à presença, à voz de Deus, o agir de Deus. Como nós temos nos tornado, muitas vezes, reflexo do mundo. Como nós temos permitido que as coisas do mundo tenham entrado na nossa vida e assim contaminado a vida da igreja. Porque nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Então, não cabe só um buscar. Nós precisamos buscar o Senhor. E como eu disse a um jovem esses dias, né, nós, como brasa, eu não vou me aquecer sozinho na minha casa. Amém? Vocês conhecem muito bem a ilustração. Né? Uma brasa que está quase apagada, né? Que saiu assim da churrasqueira, né? Os homens gostam, que saiu assim do braseiro, ela não vai acender sozinha. Se ela continuar sozinha, distante, ela vai esfriando, apagando com o tempo. Mas quanto mais perto ela estiver, mais... Amém. Mais ela vai se aquecendo. E ela pode realmente se acender e se tornar realmente como fogo, como chama. Amém? Então, queridos, sozinhos nós nos tornamos cada vez mais vulneráveis. Sozinhos nós somos cada vez mais alvos de Satanás. Sozinhos realmente nós não conseguimos. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros e, sobretudo, precisamos de Deus, que nos renove, que acenda, né, que aqueça o nosso coração, que acenda aquela chama, né, que fez você levantar a sua mão e se converter ao Senhor, convencer, né, que o Senhor convenceu você dos seus pecados, e você confessou, e você se converteu, e você mudou a sua vida, mudou a sua rota, mudou o seu caminho, que você possa cada dia buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Cada dia mais é tempo de buscar o Senhor. Há um texto que foi lido há uns dias, um tempo atrás, e eu não marquei aqui, mas diz assim, o Senhor, né, diz, dê-lhes tempo para arrependimento. O Senhor tem dado a nós tempo de arrependimento. Então, queridos, no dia que se chama hoje, vamos nos voltar ao Senhor.
Porque o dia de amanhã é desconhecido a nós. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a uns dias, tudo é desconhecido a nós. Para Deus, não. Então, o Senhor tem dado tempo de arrependimento, tem dado tempo de volta e tem dado a nós, cristãos, tempo de clamar, de invocar, amém? De anunciar o Senhor até que Ele venha. Tem nos dado tempo de ser boca de Deus, tem nos dado tempo de evangelizar, de confrontar realmente aqueles que nós amamos para que se retornem, para que volte ao caminho do Senhor, amém? Porque aqueles que são do Senhor, realmente, queridos, quando nós dispersamos, quando saímos do meio do Senhor, quando saímos da casa do Senhor, é muito difícil a volta. É muito difícil o retorno. Há muitos pensamentos, né? Fulano está olhando para mim um pouco estranho. Não sei quem não falou comigo, e a gente fica cheio, né? O nosso coração fica engodado, a nossa mente começa a trabalhar, e a gente começa a olhar uma coisa, começa a olhar outra, aquela criança que está chorando, o sapato da irmã, e a gente começa a olhar tantas coisas, e nos impede de voltar ao Senhor. Que jamais nós percamos a coragem, como o povo de Israel, como aqueles soldados que, mediante a afronta, mediante a guerra, eles fugiram. Amém? Mas que nós possamos permanecer firmes, sabendo que o Senhor é Deus presente, é Deus conosco e deseja a cada dia que sejamos soldados firmes. Amém? Vamos nos colocar de pé.